Ser pobre, crente pobre, é ser crente que não tem fé. Tem algumas feições que alguns de vocês até vão ficar escandalizados, principalmente da mulher que está aí, exatamente porque às vezes é disfarçado, é no meio de tantas coisas. Eles leem seletos versículos, pelo menos eles podem manipular o suficiente para ensinar o que estão ensinando, mas se ler a Bíblia de verdade, eles vão ter um ataque cardíaco e vão se desviar da fé, da prosperidade e vir para Jesus. O que eles fazem? Ora, isso aqui é uma coisa interessante, é muito boa essa ideia. E o processo que essas pessoas fazem é de cristianizar este assunto. Ou seja, eu vou trazer isso para a realidade dos crentes. Será que isso está chegando aos nossos alunos nessa faixa etária? Ser pobre, crente pobre, é ser crente maldito? É ser crente que não tem fé? Claro que não. Se fosse assim, Jesus seria o primeiro exemplo. A Bíblia diz que ele não tinha onde pousar a sua cabeça, ele aceitava ofertas das pessoas, né? Enfim, toda a sua vida e o seu ministério, ele esteve tendo pouco, e nós vemos o segmento da mesma realidade com o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e todos aqueles que veram piamente para o ministério não tinham o valor das coisas daqui, nem da riqueza. No entanto, a teologia da prosperidade, que se espalhou e continua ainda se espalhando em todo o mundo, ensina que é uma maldição o crente não só ser pobre ou ter alguma enfermidade, que é questão de fé, não é, para ele sair dessa situação. A verdade é que isso não é bíblico e nós vamos estar hoje explorando este assunto aqui na classe do Juvenis e esperamos que este material curto, dinâmico, mas que nós queremos crer que está centrado na solução, ou seja, no descobrir para o aluno juvenil do problema no centro dele e como, em fazê-lo assim, ele pode aplicar isso para outras teologias que são tão prejudiciais como essa. Então, estamos juntos, graças a Deus, mais uma vez, aqui vos fala a professora Manuela Barros e estamos para a lição de número 10 do Juvenis, o engano da teologia da prosperidade. Se você é novo por aqui, nosso material sempre é disponibilizado para você na descrição do vídeo. Para esta classe, geralmente a classe dos adultos e a classe dos jovens, nós fazemos um tipo roteiro, né? Desta maneira assim, disponibilizamos para você na descrição. No entanto, na classe do Juvenis temos feito um PowerPoint, alguns slides, onde nós colocamos os tópicos centrais, alguns versos centrais, e se você quiser usá-lo, também está na descrição deste vídeo. Eu gostaria de saber, professor do Juvenis, um assunto como esse, né? Talvez você vai poder me responder aqui no tocante às lições anteriores, ou na lição que vem me falar sobre essa lição da prosperidade. Eu tenho muita curiosidade de saber se os adolescentes, que no caso aqui são juvenis, né, 15 a 17 anos, se eles têm contato, e que tipo de contato, e o que afeta eles, o sentimento deles. Eu creio que você vai poder descobrir isso durante essa aula, para saber aonde a teologia da prosperidade está alcançando esta faixa etária. Porque nós, adultos, né, nós temos algumas pessoas, como você vai ver aí no primeiro slide, tem algumas feições que alguns de vocês até vão ficar escandalizados, principalmente da mulher que está aí, e vai dizer, ela não é. Sim, é. No entanto, é exatamente porque às vezes é disfarçado, é no meio de tantas coisas, mas nós lemos a literatura de um ou outro dessas pessoas, ou assistimos alguns vídeos, encontramos verdade nelas, e isso nos leva a nos ligar, não é? A confiar, a ouvir e entender que nós estamos crescendo na fé. Mas aqui estamos, então, discutindo a questão da teologia da prosperidade, ok? E a minha pergunta para você é essa: será que isso está chegando aos nossos alunos nessa faixa etária? Eu gostaria que você descobrisse isso para mim. Se você vier aqui no canal para o próximo vídeo, fala lá para mim no comentário, por favor. Irmã, o pessoal sabia da minha classe da doutrina da prosperidade. Eles pensam isso ou pensam aquilo. Eles consomem isso através dessa pessoa. Enfim, o que você conseguir descobrir para mim vai ser uma bênção para nós todos, né? Para nós podermos, quando falarmos com eles, saber aonde está essa informação entrando, assim que isso é sempre precioso para o professor de escola dominical. Se você já pode dizer um amém, diga amém aí. Glória a Jesus. Vamos aos nossos slides. O título aí da lição, o engano da teologia da prosperidade. Eu coloquei uma notinha embaixo aí, uma salvação que garante a vitória contra a condenação eterna, a pobreza e as enfermidades. Então veja que essa teologia engloba com a salvação 3 coisas. A primeira é a que nós cremos, é bíblica, não é só que nós cremos, é que é bíblica, é que ela garante, não é, a vida eterna para aqueles que permanecem na fé.
Amém? A segunda coisa, nós não cremos nem a pobreza, nem a vitória contra a pobreza ou contra as enfermidades. Deus pode fazê-lo se for a sua vontade. No entanto, não há pecado nem maldição alguma, passar alguma necessidade. Pelo contrário, é humano, é culpa do pecado na humanidade. Nós, enquanto estivermos neste corpo, viveremos isso, mas vamos falar de coisa boa na aula. Fazer o nosso grupo de alunos entenderem a verdade do evangelho, que é realístico, porque uma das coisas que nós entendemos desta, entre outras teologias, é que é um engano. E todo engano não é verdade, por causa disso muitos se escandalizam. Vamos lá, próximo slide aí fala prosperidade. O que essa doutrina ensina? Eu botei duas coisas aí. Se temos fé, Deus entrega o desejo do nosso coração. E todas essas coisas que eu estou escrevendo aqui, eu busquei na internet de fontes daqueles que são a favor, falam, pregam, ensinam essa doutrina. Então, o primeiro que eu coloquei lá na frente, né? Inclusive este pastor, eu ia dizer um rapaz, né? Que ele parece tão jovem, mas ele é 13 anos mais velho que eu. Então, você imagina. Já é um senhor, não é? Ainda com essa aparência tão juvenil. Mas ele ensina isso, que Deus quer dar-nos o que nós queremos, o que nós desejamos, o melhor para nós, mas sob a ótica das coisas humanas. Então, aí diz que nós colocamos aí para você, se temos fé, é uma condição segundo o que eles falam, Deus entrega o desejo do nosso coração, seja dinheiro, saúde, uma família abençoada e muitas felicidades. Veja que a Bíblia fala de que Deus se importa com o desejo no seu coração e que ele tem prazer de fazer. Ele tem prazer. Como um pai, e esta comparação de Deus com o pai é muito própria. Porque o pai sempre quer dar o melhor. O problema é que o pai humano nem sempre pode dar o melhor. E o problema que não é problema, o pai celestial sabe o que é verdadeiramente melhor. O que aconteceu com essa transição das últimas 2 gerações para cá? Nós, como sociedade, crescemos, conseguimos muitos subir de vida, conseguimos nos formar e alcançaram um nível e começaram a dar para os seus filhos, como quem dizendo, inclusive muitos falavam essas palavras, ele não vai sofrer, ela não vai sofrer o que eu sofri, ela não vai ter falta do que eu tive falta. E o que aconteceu? Quando pensavam que iam ter um fruto positivo, colheram um fruto negativo. Enquanto a geração deles que não teve nada lutou pelo que tem, essa geração não aprendeu a lutar e a batalhar. Então vão colhendo frutos negativos. Então, o desejo do nosso coração como pais nem sempre é o melhor para o filho. Eu só estou dando um exemplo. Agora, Deus sabe, verdadeiramente sabe, né? E ele cuida de nós, e tem um lado que é o saber e o outro lado do propósito de Deus, né? Então, Deus sabe aquilo que nós precisamos passar e como, vamos fazer o paralelo, fechando aí o paralelo de filho. Quando nós passamos as dificuldades, sofremos as realidades do caminho, nós damos valor àquilo que nós vamos ganhando. Eu como filha, ou meu filho, minha filha vão crescer mais formados, mais fortes, com menos que ele tiverem. Quanto mais, entre aspas, necessidade, problemas, Posso fazer mais um paralelo aqui, um exemplo bem legal? Muitas das pessoas que hoje vendem ou falam, ou vivem até do testemunho deles em coisas de saúde, eles aprenderam, eles mudaram a sua vida, eles transformaram a sua vida, geralmente no ponto mais baixo. Como meu esposo tem uma situação crônica, ele tem uma enfermidade crônica, então eu tive acesso a acompanhar, a ver alguns testemunhos, né, nem sempre de pessoas crentes, mas enfim, que ao estar no poço daquela enfermidade, num hospital já sem condições, já depois de cirurgias, em situações muito complicadas que não tinha saída, eles decidiram mudar a sua vida por si próprio, achar o seu caminho, batalhar pela sua saúde. E de maneiras diferentes eles se deram tanto que eles alcançaram uma vida de saúde, mesmo tendo taxado e o seu corpo, né, vivendo a realidade de uma doença crônica, mas eles buscaram conhecer mais sobre a alimentação, sobre a realidade do corpo humano, enfim, tantas coisas, e chegaram a um lugar bom. Por que aconteceu? Porque eles estiveram no pior. Claro que eu estou fazendo um paralelo com coisas humanas, mas o que eu quero que nós entendamos, humanamente inclusive, que aquilo que nós chamamos de pior nem sempre é o pior. E quando nós entramos no contexto do reino de Deus, aí é que nós enxergamos de outra maneira. Aleluia! Mas para quem compra a mercadoria destes pregadores, destas mensagens da prosperidade, eles entendem que Deus quer o melhor para nós e que este melhor significa o mesmo melhor que nós pensamos.
muita felicidade, muitos amigos, fama, dinheiro, saúde perfeita, família linda, abençoada e tudo isso. Como demonstrar, eles ensinam, esta fé? Porque ele disse que você tem que ter fé para alcançar isso, né? Então, todos eles trabalham com pensamentos positivos, você não pode deixar nenhum negativismo entrar na sua cabeça, nem se fala sobre isso, e vai ser complicado eles lerem a Bíblia, né? E parece que isso é notório. Eles leem seletos versículos, né, que apoiam, ou pelo menos eles podem manipular o suficiente para ensinar o que estão ensinando, mas se ler a Bíblia de verdade, eles vão ter um ataque cardíaco e vão se desviar da fé da prosperidade e vir para Jesus. Quem diz amém? Aí. Então, para eles, demonstrar a fé dentro da doutrina da prosperidade é não permitir nenhum pensamento negativo. Pelo contrário, só pensar positivamente. Segunda coisa, é declarar o bem, o ganho, o que eles querem, em nome de Deus, né? Deus vai fazer isso, eu vou ser assim, etc. E você pode ver que todos eles trabalham nesta mesma frente, em você guardar o seu pensamento do negativismo, pelo contrário, exercitar o positivismo na mente e declarar este positivismo com a sua boca, muito importante, segundo o que eles ensinam, e também ter ações positivas, não só de maneira geral, mas entre elas é a doação de dinheiro ou comprar livros, né? Muitos hoje até, por muito tempo, tiraram muito dinheiro daqueles que creem neste caminho, né? Porque davam para receber esse tipo de bênção de Deus, que não é de Deus, que se conhecesse a Bíblia saberiam. No entanto, é muita oferta, mas hoje em dia nós vemos grandes ministérios que não pedem oferta, mas com os seus 46 mil membros, né, como deste rapaz, deste senhor aqui, 80 mil membros, já não só com dízimos e ofertas da igreja, mas também com as suas vendas de livros e outras coisas, é suficiente para que tenha uma vida próspera, não é? Então, vemos que as ações positivas, sem desmerecer alguns, aqui não é questão pessoal, é questão realmente de um ensino que não é bíblico. É ensinado e pregado dentro da nossa esfera do cristianismo, mas é contrário à verdade de Deus das Escrituras. E isso é muito importante, porque enquanto uma coisa como essa, para alguns de nós dizemos, Deus me livre, Deus me guarde, isso não é de Deus. Eu vejo claramente que é do mal porque é contrário à Bíblia. E nós tomamos posição, não aceitamos. Mas muitas pessoas, porque essas pessoas que pregam, você viu o rosto de 3 delas, usam a Bíblia. O que não é de chamar atenção demais para nós, porque Satanás usou a Bíblia para falar com Jesus. Lembra na tentação? Ele somente fez citação, foram 3 tentações bíblicas, né, para tentar a Jesus. Mas Jesus respondeu com a verdade, ou seja, a Escritura ela pode ser manipulada escute essa palavra, com uma virtude diferente. Então, nós, quando conhecemos a palavra, nós conhecemos o que está escrito e a virtude do que está escrito. Amém? Não só devemos ter cuidado com uma teologia como essa, mas com outras teologias que têm uma aparência e uma prática que parece ser tão bíblica, mas que nós encontramos da mesma maneira estes erros, estes enganos que nós, como crentes, como servos de Deus que reconhecem a autoridade da palavra de Deus, em ambos os casos, ou em todos os casos, nós devemos tomar posição. É por isso que a Assembleia de Deus coloca uma lição como essa. Nós não podemos só falar, eu falo com educação, espero em Deus que sempre esteja falando assim, com uma boa colocação, mas eu tenho que tomar uma posição, sim. Nós não podemos ser diferente. Por quê? Porque é bíblico. E qual é a nossa posição? É em prol da Assembleia de Deus? Não. É em prol da verdade bíblica. Que Deus guarde a nossa denominação de permanecer na verdade bíblica. Porque a verdade é que algumas, vamos dizer, igrejas dentro da denominação já mudaram alguma coisa, já estão pregando um pouco diferente dentro da nossa denominação, mas que Deus guarde a cada um de nós. Mas nós temos que ensinar a verdade, temos que tomar o lado da verdade, e não é contra uma pessoa, porque todos podem ser vítimas ou podem ser ativistas do que quer que eles queiram. No entanto, o nosso lado, como professores, como servos de Deus, é conhecer a palavra de Deus e viver esta realidade. Vamos ao próximo, que é o mais importante deste estudo. A importância da origem.
Uma das coisas que a comentarista chamou atenção para nós aqui nessa lição é de onde veio esta teologia da prosperidade. Ela não nasceu com Benny Hinn, ela não nasceu com Joel Osteen e nenhum destes pregadores que possam estar hoje no Brasil também famosos através desta caminho, né, de evangelho da prosperidade, que são muitos, não poucos. Ora, a origem primária, segundo o que está escrito aqui para nós, da pesquisa, inclusive, de um livro de um pastor, traça para um curandeiro, está escrito aqui, chamado Phineas Parkhurst. Está no primeiro tópico aí para você. Então, nós vemos, voltando para o meu slide, que a origem nos leva, é a setinha para baixo aí que você está vendo, a entender a virtude espiritual. Em outras palavras, escute, por favor. Tudo que nós encontramos hoje, nós devemos, como crentes, observar, buscar conhecer qual é a origem. E por que é importante a origem? Porque da onde este pensamento, esta ideologia veio, nós vamos encontrar traços da virtude espiritual. Ora, nós vivemos num mundo hoje que nós, como crentes, aceitamos, convivemos no meio da psicologia, no meio de determinadas ideologias dentro do mundo de negócios e outras coisas, cujas origens destes pensamentos, dessas ideologias, têm origens mais ou menos como a dessa teologia da prosperidade. Ou seja, você pode estar sendo enganado por uma mentira enganosa do diabo, ok? Mesmo que não tenha nada a ver com uma coisa como essa aqui. Então, nós, como crentes, escute, por favor, porque é um ensino da lição aplicado para as nossas vidas. Por isso que eu digo que esse slide aqui é o mais importante. Porque quando nós olhamos para o primeiro princípio do pensamento, aonde este sentimento nasceu, você vai ver que ele tem uma virtude espiritual. E o problema da virtude espiritual é que nós, como crentes, desconhecemos este assunto de espiritual. Só o que a gente entende do mundo espiritual é o que a Bíblia nos faz entender. E graças a Deus que aprove a Deus, depois do tempo de Jesus que veio cumprir algo, ele disse, olha, Jesus disse, eu vou enviar a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo. E ele disse, vocês querem este Espírito, vocês precisam deste batismo, vocês precisam destes dons para permanecerem, conviverem como igreja, para que nós pudéssemos ter o quê? Um dos dons é o discernimento do Espírito. Então, alguns conseguem discernir. Mas aqueles que não têm o discernimento do Espírito, têm o Espírito Santo, se você é crente, vivendo dentro dele. E quando o Espírito Santo vive no coração de uma pessoa, o Espírito tem reação a outro Espírito. É por isso, muitas vezes, você quando escuta alguém, quando você lê alguma coisa, quando você encontra-se com alguém, você sente uma reação espiritual. Isso é algo que nós devemos aprender a perceber e dar ouvidos para que isto possa crescer na nossa vida. No entanto, na questão da mente, é suficiente, deveria ser, nós olharmos para a origem, como nós vemos aqui, a origem dessa teologia está lá embaixo do slide. Foi um hipnotizador, curandeiro, que falava da metafísica. Então, todas essas três palavras estão ainda presentes na nossa sociedade hoje. Duas delas estão completamente ligadas ao ocultismo, ou seja, coisas malignas por natureza. E como eu disse, o problema das coisas espirituais é que ela carrega essa virtude com ela e quem recebe ela não recebe só na lógica. Este é o grande problema. Eu sei que isso é profundo, mas eu tenho que ensinar a verdade. Se você pergunta assim, como é que a pessoa consegue não enxergar e crer nisso? É porque há duas fontes, há duas realidades em ação quando você é exposto a uma mensagem trazida dentro dessa teologia da prosperidade. Uma é na lógica, a outra é espiritual. E para você descobrir a virtude espiritual daquele assunto, você tem que trazer, algumas vezes, a origem, para descobrir na cabeça, ok? Na cabeça. Mas na reação espiritual, você deveria ter sentido desde o princípio. Então é por isso que nós, como recebemos da Bíblia, a orientação de julgar as coisas. Sim. Examinai tudo. Julgai as profecias. Ou seja, toda palavra que possa parecer o espiritual deve ser julgada por nós. Mas julgada para saber, para dizer se eu gosto ou não gosto, não. Julgada em comparação à verdade das Escrituras. É por isso que é importante conhecer. Agora você aproveita para falar para o seu aluno que ele está no melhor lugar da face da terra. Na igreja e ainda, entre parênteses, dentro da igreja, a escola
escola dominical, que é um lugar de estudo, é onde ele deve preparar o seu coração e a sua vida para aprender a verdade de Deus, para poder discernir, né? São as duas coisas paralelas. Na mente ele vai comparar e vai dizer isto é, isto não é, e no coração ele vai sentir, porque muitas vezes ele sente, mas não sabe, não tem aonde se segurar, precisa das duas coisas, do ensino. Pois Jesus diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se te falhar alguma dessas coisas, são os dois pilares da vida do crente pentecostal, que é o crente do evangelho de Jesus. Porque o evangelho bíblico, ele é pentecostal, não existe outro. Não é a questão de ser um movimento, é questão de viver aquilo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito preparou para a sua igreja no dia que nós vivemos. Será que ainda eu posso ouvir amém? Então, a questão da virtude espiritual é essa. A origem é importante porque traça a virtude espiritual. Nós vamos estar no próximo slide lendo já os versículos relacionados com isso. Mas qual o problema que acontece? Qual a realidade que acontece no nosso mundo? É que, apesar da origem ter sido essa, entram pessoas em cena que escutam, estudam, vão para um seminário, uma universidade de filosofia, ou vão para um encontro famoso de pregadores e entram em contato com esta doutrina, com este pensamento, com esta ideologia, com esta filosofia, seja lá o que for. E aí o que eles fazem? Ora, isso aqui é uma coisa interessante, é muito boa essa ideia. E o processo que essas pessoas fazem é de cristianizar este assunto. Ou seja, eu vou trazer isso para a realidade dos crentes. Será que eu acho alguma coisa na Bíblia? Ou como é que nós podemos falar isso na igreja? Então eles fazem, cacetinha vai para baixo, este engano aceitável pelos crentes. Eu estou lendo um livro agora que eu vou estar escrevendo, não sei se ainda um artigo, se um livro, em defesa disso, porque há um movimento, sei lá, como este nos Estados Unidos hoje, talvez você já tenha ouvido falar dele, chama o Enneagrama, né? Que é vendido como algo para conhecer a sua personalidade, enfim, conviver melhor, e, enfim. Um teste de personalidade, ou um conhecimento sobre as personalidades, mas cuja origem é ocultista. O homem que escreveu os detalhes sobre essas personalidades recebeu por, como é que ele chama? Aquele que o Espírito escreve por ele, né? Então veja, esta é a origem espiritual, mas alguns cristianizaram. E este livro que eu estou lendo, que já está em português, que eu não ia nem falar sobre isso. Eu estava me debatendo ou não de ensinar sobre isso, mas agora um destes autores já tem um livro destes publicados no Brasil. E eu falei, não, então a resposta tem que vir urgente. Nós estamos trabalhando nisso. Por quê? Mas pelo livro ele fala claramente com essas palavras. Eu sei que a origem é essa, mas a chave é cristianizar. Irmão, chave? Só se for chave do inferno, da antiga serpente enganadora. Eu estou mostrando para você com este exemplo que isso não é só na teologia da prosperidade, que antes chamava de poder da mente, que os ímpios que não conhecem a Deus ou a cristianismo, não vivem nisso, têm outros nomes. O hipnotizador, o curandeiro, falava da metafísica, que até hoje está na moda e ainda está crescendo muito. Há muitas pessoas que propagam isso, né, como sendo realidade, inclusive como se fosse ciência. Glória a Jesus. Mas nós permanecemos na verdade. Então, cristianizar o erro é somente fazer o engano ser aceitável pelo mundo cristão. Tá certo isso, irmão? De maneira alguma. Ensine, por favor. Este slide é precioso. Como eu gostaria. Não é que o canal crescesse, mas que um slide desse, uma explicação dessa, chegasse a muitos professores. E por chegar nos professores, esse é que é o ponto. Chegasse a muitos dos nossos jovens. Que precisam entender que isso acontece todo dia, né? E se proteger com relação a isso. E a terceira etapa é o espalhar. Então se tornam falsas doutrinas. A origem é de uma virtude maligna. Cristianizaram, botaram em vocabulário, colocaram um versículo aqui, escreveram com jeito de crente, né? O engano tornou-se aceitável no meio da igreja. E aí espalharam e tornou-se uma falsa doutrina. A teologia da prosperidade é uma falsa doutrina que hoje está espalhado no mundo cristão. Vamos aos textos bíblicos aí. Nós falamos de 3 etapas, vamos ler um texto ou 2 de cada uma delas. Da origem, a virtude espiritual. Deuteronômio 18, 10 a 13, diz o seguinte: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo
o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. O que nós vemos neste texto aí é a realidade que Deus não comunga, não aceita nem rastro daquilo que é de virtude do espírito das trevas, que são estas coisas aqui na prática da vivência religiosa de Israel naquele tempo. Hoje ninguém, dizer ninguém é exagero, mas não é normal nós vermos, nem presenciarmos, nem sabermos que alguém queime o filho no fogo para ofertar a um deus pagão, né? Mas na época sim era, muitas nações faziam isso. No entanto, adivinhadores, prognosticadores, feiticeiros, encantamentos, espírito adivinhante, mágico, quem consulte morte e tudo isso está ao nosso redor para todo lado. E Deus diz que ele abomina, ou seja, ninguém de Israel, do seu povo, pode ter parte nisso. Então nós precisamos orar, nós precisamos olhar que se a origem de alguma coisa que nós estamos lendo, acreditando, gostando, achamos lógica, for dessa virtude, veio de coisas como essa, nós temos, segundo a voz de Deus, jogar fora. Porque quem faz isso é abominação, pertence a trevas. Não tem como conciliar, não tem como reconciliar, não se aceita cristianizar palavras de uma virtude diabólica. Isso é um crime. Olha, para mim, quando eu falo isso, me dói muito, porque eu estou vendo isso mais uma vez acontecer no meio da igreja. E, irmãos, são tantas pessoas que estão caindo e acabando com a sua vida, os poucos que estavam aí mais ou menos se segurando de pé na fé. Aí vem uma tragédia dessa espalha. Você vai olhar a origem? Caramba! E muitos desses autores não podem escolher, porque a internet hoje coloca para fora, estão assumidos como este que eu estou falando, do livro que eu estou lendo agora e respondendo, sendo uma resposta. Qual é? Eu sei que a origem é essa, mas a chave é cristianizar de jeito nenhum. Se a origem é essa, Deus diz, não tome parte, Israel. Igreja, povo de Deus, não tome parte, não aceite, não entra no meio de vós, porque é abominação ao Senhor. Amados, 1 João 4:1 diz, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esta é o lado espiritual do assunto. Tá? Nós mencionamos aqui uma questão lógica. A lógica é, você viu que o criador daquele pensamento, a ideia por trás veio de um curandeiro, irmãos? Maligno? Um satanista? Um bandeiro? Corta fora, diz na igreja do Senhor Jesus? Não, pode ter muita lógica. Pode ser que seja um crente agora. Crente, eu não sei que tipo de crente, com certeza não é crente do reino de Deus, aleluia, que está espalhando isso. Corta fora, essa é a lógica. Olha para a origem, não é de uma virtude espiritual de Deus, faz um X, joga para longe, repreende o inimigo em nome de Jesus. Mas tem o lado espiritual, ele diz, provem se os espíritos são de Deus. Não creia em todo o espírito, não são palavras espirituais, não é gente que está aparecendo com cara de anjo, que está aparecendo fazer milagres e maravilhas, que se diz profeta, que se diz apóstolo, que Deus está no assunto, não. Pelo contrário, me mata o coração de ver tantos de nós enganados neste sentido espiritual, mas a parte pentecostal que cai de enganos de coisas que são curandeiros e hipnotizadores, que estão trabalhando dentro do povo de Deus, e hipnotizadores como esse Benihim é. Então estas manipulações espirituais das trevas, nós temos que provar os espíritos que são de Deus. E você pode me criticar, dizer, irmã, porque você está enxergando na lógica. Mas se nós nos humilharmos e vivermos uma vida com Deus, e não é que eu tenha mais do que nenhum outro crente, não, todos têm. A diferença entre nós pode ser que nós demos ouvido ao Espírito de Deus, porque, como eu disse, primeira vez que nós que temos, agora tem que ter experiência de salvação, porque quem não é salvo não tem o Espírito de Deus vivendo nele ou nela.
Se você vive uma vida de pecado e nunca teve uma transformação de que há uma antiga Manuela, uma nova Manuela, um antigo José, um novo José, um antigo Manuel, um novo Manuel, não vai ter isso aí, com certeza. Aí é outro assunto. Mas quem entrou no reino de Deus não tem maior e menor. Todo mundo recebe o Espírito Santo de Deus morando dentro dele. E todo mundo que tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai reagir contra um espírito contrário. Vai reagir. Agora, nós é que não. Quando acontece primeiro, eu me lembro das experiências jovens que eu reagi e eu não sabia por quê. Eu me lembro da primeira vez, foi numa pregação de uma senhora, não sei se ela era pastora, enfim, muitos anos atrás, 27, 28 anos atrás, que eu ouvi aquela senhora pregando e eu achei bonita a palavra, muito bíblica, mas o meu espírito reagia, eu não conseguia ficar alegre, não conseguia sentir nada na palavra. Falei, pronto, tô desviada, comecei a orar por mim. Falei, Jesus, o que está acontecendo comigo? Que eu não estou me alegrando? Uma palavra boa dessa, e eu não estou me alegrando, pelo contrário, estou atribulada, e fiquei atribulada uma mensagem todinha. E a senhora, depois do culto, da pregação, chamou as pessoas na frente, e eu seco, irmão, mais seco que tudo, pelo contrário, clamando ao Senhor para me guardar, me ajudar, porque eu estava ficando desviada. Falei, Jesus, o que está acontecendo comigo? Né? Porque a lógica dizia, está tudo bem, mas o Espírito reagiu. O que aconteceu? Algumas pessoas foram na frente, a senhora impôs as mãos sobre as pessoas, voltaram para lá, o culto acabou. Foi só questão de tempo que dos que foram para frente, um a um, saíram da igreja de maneira louca. Eu, depois do culto, compartilhei um pouco com uma pessoa somente, né? Porque eu achei tão estranho, compartilhei. E ela disse, Manuela, isso foi Deus protegendo o teu coração. Né? Porque aquela senhora, alguma coisa nela não é de Deus, né? Então ela não falou muito, a pessoa que me ajudou neste sentido, que me ouviu, mas ali eu fiquei agradecendo, mas sem saber ainda. A gente vai crescendo, aprendendo, né? E o Senhor vai nos ensinando, cada um de nós tem este caminho com Deus, mas o fato é esse, quem tem o Espírito reage contrário. E eu tive outras experiências na minha vida, de ver coisas, estar em um ambiente que coisas espirituais, não é espirituais entre aspas, eram espirituais de verdade, mas que não era de Deus, eu não sabia, porque a lógica das coisas me parecia ser tudo de Deus, mas em todos eles, quando eu não tinha o discernimento, nem da lógica de dizer isso é isso, na lógica, dar nome aos bois, nem o discernimento espiritual para saber que espírito que estava movendo, ok? Naquele tempo o Espírito Santo reagiu, e eu fui sensível, porque ele grita, no melhor sentido, o Espírito Santo grita. Então nós primeiro, para termos esta proteção espiritual, precisamos ser dele. Mas segundo, dar ouvido a ele, não passe por cima. Se você sentiu alguma coisa errada, que Deus, graças a Deus que me guardou, porque eu podia ter sido um dos que foi na frente e receber aquela oração. Então Deus nos guarda. Se não sentiu bem, saia. Você entendeu que não é mais para ouvir essa pessoa no YouTube? Saia! Se você entendeu não ir mais naquela igreja, naquele tipo de coisa, você vai para a tua igreja, mas tem ido para aquele congresso, tal, e etc, e é de Deus, e é maravilhoso, e Deus fala e faz muito. Deus está falando, o Espírito Santo está falando no seu coração, saia em nome de Jesus. É a parte espiritual. Que muitos de nós hoje não estamos pagando preço com Deus, quando eu digo isso de ter um relacionamento com Deus. Estamos vivendo, mesmo na Assembleia de Deus, muitos de nós. Principalmente as igrejas que estão se educando mais, tendo mais pessoas formadas e etc. Nós estamos crescendo a nossa mente, o nosso conhecimento, tudo formado, né? Mas deixando a proteção maior. Bem-aventurados nossos pais, que podiam falar mal em suas palavras, no sentido de que não eram doutos da cultura, da ideologia, da filosofia do mundo, mas que não só conheciam e viviam a verdade de Deus para as suas vidas. Próximo slide. A questão do cristianizar. É fazer o engano aceitável. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, depois saltaremos para o 18, 19. Diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servo da corrupção. O que nós encontramos aí? Deus falando pelo escrito de Pedro, que no tempo lá do Antigo Testamento,
e Pedro era alguém que falava mais a cultura judaizante. No tempo do Antigo Testamento existiam os falsos profetas. E aí ele diz, e entre vós, agora a igreja, vai haver falsos doutores, que vão introduzir encobertamente heresias de perdição. Ou seja, vão cristianizar virtudes malignas, heresias de perdição, que levarão você para longe do Senhor e do Evangelho do Senhor. Vão falar coisas muito arrogantes, e eu pergunto quem destes pregadores não fala coisas arrogantes. Alguns deles são arrogantes, outros não, têm uma aparência de humildade. E que a Bíblia nos ensina e fala deles, que terão aparência de piedade. Mas as coisas que eles falam não é de submissão a Deus, é de arrogância do homem. Quem pode entender isso e dizer amém? E eles enganam, que a parte mais forte para mim deste versículo é esse. As pessoas que já estavam começando a enxergar e sair do erro, eles vão lá e dizem, olha, deixa eu te prometer esta liberdade aqui. Liberdade como da teologia da prosperidade, liberdade da tua doença, liberdade da tua pobreza, liberdade disso ou daquilo, vem pra cá. Quando eles mesmos, diz o texto bíblico, são servos da corrupção. Então este é o segundo passo e a Bíblia fala ao contrário que nós aprendemos aí. Terceiro lugar, espalham falsas doutrinas. Esse é o terceiro estágio da falsa doutrina, né? Primeiro a origem dela, a cristianização dela e agora o espalhar, que são as falsas doutrinas. Segundo Coríntios 11:13, o texto diz, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Mateus 24:11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então o problema aí é esse, é que a apresentação deles não é do mundo, não é do demônio, não é do mal, mas sim parecendo apóstolos de Cristo. Mas o texto diz, como Jesus, enganarão a muitos. E muitos no nosso meio estão enganados. Tá aí a importância de uma lição como essa. Agora, minha pergunta é, o quanto esta dita teologia da prosperidade está alcançando os corações, as mentes e o querer dos jovens nesta idade? Essa pergunta que eu volto a repetir para você, se você puder me ajudar e me escrever de volta quando você perguntar na sua aula. No entanto, uma aula como essa, aquilo que nós acabamos de falar aqui, ok? É uma chave, é um presente de Deus para nós aprendermos dele e usarmos em todas as outras. Porque enquanto eu acho que esta teologia da prosperidade não está necessariamente alcançando esta faixa etária agora, posso estar completamente enganada. Mas enquanto eu não acho, a chave de enxergar, de julgar, de ver o que acontece é aplicável em tudo. Como eu disse, esta geração vai ser aquela que vai ser exposta muito em breve no Brasil, aquilo que aqui agora já tornou-se uma moda no meio evangélico, cuja origem é o mesmo demônio, é o mesmo engano, é o mesmo mal, como eu disse para você, que a pessoa que recebeu era um destes curandeiros, hipnotizadores, enfim, do que for, e recebeu os detalhes, não só o antepassado dele, mas o último que tornou ela mais popular, mais palpável ao mundo ocidental, ele recebeu por esse negócio de escrita, né? Maligna, o demônio tomou ele, irmãos. E como é que nós temos a ousadia de cristianizar uma coisa como essa? No entanto, então, quando você aprende aquilo que nós aprendemos até aqui já nessa lição, você pode se defender de toda esta realidade. E a segunda coisa, sem dúvida, como já dissemos, é um encontro com Deus e uma vida com Deus para que o Espírito Santo nos ajude individualmente, né? Aquilo que a nossa mente possa não acusar, não reconhecer, mas no Espírito nós tenhamos a vitória. Por isso que a igreja tem que ser pentecostal, tem que ter este relacionamento espiritual com o Espírito de Deus. Não basta ser na mente, não basta ser na mente, tá muito bonito. Esses teólogos que e tem muito conhecimento da palavra, tem muito livro, tá muito bonito, concordo, acho lindo, maravilhoso. No entanto, lhes falta aquilo que Deus planejou para a igreja para protegê-la, Então, conhecem do lado, mas não conhecem a proteção do outro. Aleluia, e falta. E em dias como esse não é à toa que muitos estão acabados, porque os ataques espirituais são maiores. A importância da manifestação. Falamos sobre a importância da origem. Agora, segundo a manifestação, ou seja, como esta doutrina se manifesta. A teologia da prosperidade manda crer, a confissão positiva manda declarar,
E a teologia bíblica manda submeter. Então, quais são as diferenças aí? A prosperidade ou a teologia da prosperidade manda crer. Você vê esses televangelistas americanos ou brasileiros, não sei o quê, que a sua fé, não sei o quê, você tem que ter fé para receber estas bênçãos, porque estão preparadas para você, né? Junto com a confissão positiva, que é um só caminho, você declare isso. Declare agora, não viva isso. Então você tem que ter fé e declarar, são a junção dessas duas coisas. Só que qual é a resposta nossa? Uma delas, a comentarista falou, é o caso de Jó. Jó não teve fé? Claro que teve fé. Foi um homem de fé. A fé dele, a realidade dele era tão abençoada que Deus falou dela, aleluia. Paulo não teve fé? Teve muita fé. Que homem de fé, que exemplo para nós todos, né? No entanto, apesar de terem muita fé, sofreram muito. São dois exemplos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, que, meu Deus, às vezes dá até tristeza de ver o que os coitados sofreram, né? Às vezes não sempre dá. Mas então, o que aconteceu com eles? Não eram crentes? Será que nós podemos dizer que Paulo, contexto do Novo Testamento, era um crente amaldiçoado? Será que nós temos a ousadia? Agora, claro que isso nunca vai estar como parte da pregação deles, mas nós devemos conhecer essa verdade e é simples. Essa é outra coisa. O Evangelho de Cristo não precisa de muitas técnicas, de muito conhecimento. Pelo contrário, muito daquilo que nós dizemos, uau, a ciência, a psicologia, a sociologia, a filosofia, vai olhar a origem daquele filósofo, da vida espiritual. E até você vai pensar que é só humano. Não, vai olhar para a vida dele. E você vai descobrir virtudes espirituais, e nós estamos lendo os seus escritos, que não estão necessariamente colocando para fora toda sorte de demônio que influenciou ele, e estamos dizendo, né, aprendi, vou usar. Que o sangue de Jesus nos cubra. Que o sangue de Jesus nos cubra em nome de Jesus. O evangelho é simples. A essência da vida cristã é simples. É questão de nós escolhermos e ficarmos no lado espiritual que nós tomamos parte dele. Se é que nós queremos permanecer aí. Amém? Então, na simplicidade, basta falar de Jó. E se quiser ter mais contextual do Novo Testamento, colocar a pessoa de Paulo ou de Jesus mesmo. Segundo, a confissão positiva manda declarar e nós dizemos, ninguém manda em Deus. No nosso Deus, Jeová Criador, ninguém manda nele. Ninguém manda em Deus. O nosso Deus é soberano, ele faz como quer, quando quer, na hora que quer. Aleluia! Nós cantamos corinhos que falam, e se é que ainda cantamos corinhos como esse? Se é que nós cantamos ainda corinhos como esse, ou já estamos sendo influenciados por outros espíritos, porque até que eu saiba, ninguém manda em Deus, ninguém declara nada para Deus. Aqueles que declararam alguma coisa na Bíblia, foi Deus que disse, fale, faça, erga, ande. Agora, quando Deus manda, ele pode mandar, é diferente. Aleluia. Então, se ele diz, fale, profeta, aos ossos secos, então o profeta obedeceu. Moisés, coloque o teu cajado na água. Moisés obedeceu. É completamente diferente. Completamente diferente. Não deixe o diabo te enganar e desiludir, porque vai ser uma desilusão para você. Porque ele faz, ele move as coisas. Até o momento que não move mais. E a sua vida e a minha vida pode estar acabada por estarmos presos numa doutrina maligna como essa. Amém? Ensine a verdade que tem muita gente presa. Fale um pouquinho daquilo que você já viu gente ser enganada, presa. E que é por isso importante nós entendermos a realidade espiritual destas coisas. Porque eles são jovens. É por isso que eu digo, eu não sei até que ponto isso é uma realidade para eles, mas não é cedo demais para conhecer a verdade. E a teologia bíblica, o que manda? Submeter. Crente se submete. Deus responde, Deus me abençoa a quem pede. A quem pede. A Bíblia nos ensina a pedir. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis, não é assim? Quem pede em oração. Crente ora, crente chora, crente clama. Aleluia. E é pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele tem poder para fazer quando ele quer? Tem. Mas ele faz quando ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. E segundo o seu querer, como nós dissemos no princípio dessa aula. Nem sempre o que nós entendemos que é o melhor para nós. Mas como, irmã? Como é que não pode ser o melhor para mim eu ficar boa dessa enfermidade? Eu não sei, mas Deus sabe. E algumas pessoas até chegam à conclusão. Eu conheci um rapaz que ele disse, eu sei que Deus não vai me curar. Aliás, eu conheci dois, né? Um que era cego
E ele diz, por quê? Porque eu glorifico mais a Deus, eu causo mais dano no maligno, testemunhando a minha felicidade, da minha bênção como cego do que se eu tivesse vista. Eu não teria a mesma oportunidade. Isso foi uma pessoa que eu conheci. Um outro, que é bem famoso por aí, né, que não tem perna, nem braço, nem nada, só tem o centro do corpo dele. Ele fala uma coisa semelhante. Ou seja, há um propósito de Deus para ter, ainda que na sua infância, nas crises que teve por viver fisicamente uma realidade tão terrível como essa, né? Para ele foi com certeza muito difícil, mas ele alcançou, inclusive com a ajuda das verdades do Evangelho, tendo pais crentes, sobreviver e entender um propósito atrás de tudo isso. O fato é que nós não olhamos para as pessoas, nós podemos reconhecer que, na verdade, esses são os famosos, muitos de nós entendem, reconhecem, mas até quem não entende, e essa é a minha oração, vou trazer na minha pequenez aqui diante de Deus. Às vezes eu digo a Deus, Deus, poxa, eu queria tanto que o Senhor me tirasse dessa situação, ou eu queria tanto que o Senhor abrisse essa porta para mim, ou que suprisse a nossa necessidade nisso, ou o que quer que seja. A meu desejo é entender, então, vamos dizer que não seja da tua vontade, faz-me entender por quê. A propósito, faz entender por quê. Aí é o coração, nessa hora, eu me lembro que ninguém manda em Deus, nem para me fazer entender. Deus não tem que me explicar o porquê de nada. Aí sabe como é que eu oro para Deus? Mas, Senhor, se tu não quiseres fazer entender, tão somente dá-me força para viver cada dia nessa situação. Esta é a última oração do crente, que a teologia da prosperidade, você não pode nem nomear isso, que é o que nós aprendemos aqui nessa lição, né? O terceiro tópico, ela vai falar sobre isso. Não, segundo, a vontade de Deus. Mas crente é isso, a teologia bíblica é a vontade de Deus. Se o Senhor quiser pelo menos me tirar, é o melhor. Se não me tirar, me explicar o propósito. Mas se o Senhor não quiser nada disso, tão somente dá-me força para permanecer fiel a Ti, aleluia, para continuar de pé mesmo vivendo essa situação. Falamos da segunda, a importância da manifestação, a terceira, a importância do foco. E estamos quase terminando a aula. Essa é a terceira e última importância. Falamos da importância da origem, da importância de como ela se manifesta. Por um lado é declarar, é crer. Por outro lado, crente submete. E agora a questão do foco. O foco nosso deve ser o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino espiritual. Vou repetir. O reino de Deus é um reino espiritual. Aí no nosso meio evangélico tem uma divisão. Uns dizem, irmã, o problema é que vocês espiritualizam tudo. E não é assim. Nós temos que também batalhar pelas coisas daqui, nós temos que... E começa a dizer das coisas daqui, das coisas daqui. Ok? Num outro extremo, estou falando de extremos. Vocês espiritualizam tudo, e não é verdade. Nós não espiritualizamos tudo. Nós espiritualizamos o que é espiritual. E o reino de Deus é espiritual. Ah, mas eu sou de carne e osso. E é espírito. E o reino de Deus veio para salvar o teu espírito, porque a carne e o osso vai para o mesmo lugar. Depois ela vai ser glorificada, né? E vai entrar numa dimensão diferente. Porque o que é carnal, o que é natural, o que é deste mundo, vai embora. Pouco tempo, poucos dias, como a flor da erva. Aleluia, né? Mas tudo bem, vamos lá. Um lado é tudo espiritual, é tudo... Não, vocês têm tudo espiritual e não é só isso. O natural tem muito peso. E o outro é realmente que tudo é demônio, tudo é espírito. E nós não vê, a Bíblia não enxerga quando Jesus diz que comeu o pão. Esse não é um pão, isso é uma transmigração de não sei o que, não sei o que. Eu digo, o quê, irmão? Você tá ficando doido? Não consegue ler a Bíblia literalmente, não consegue ver mais nada, porque tudo tem segundo sentido, terceiro sentido, décimo sentido, e é profeta de tudo. E nem lê, porque a verdade destes é que não estão baseados na palavra. Tem um espírito atuando e querem que esta verdade espiritual ganhe. Então, se nós buscamos o reino de Deus que é espiritual, todos dois são erros. Nem tudo é espiritual. Existem coisas naturais, mas o reino de Deus, a dimensão de atuação do reino de Deus, apesar de atuar por pessoas, é espiritual. O interesse dele é espiritual. Ele pode conviver dentro da realidade daqui, mas o foco é espiritual. E tem que ser, e Jesus, que é o grande rei, disse, o meu reino não é daqui, deste mundo. E nós queremos lutar, então estes que brigam contrário.
Ao mesmo tempo, nós não podemos sair de uma espiritualidade do que é espírito dentro da Bíblia, da dimensão daquilo que nos foi revelado e que nós vivemos, para uma espiritualidade que nós nos abrimos para coisas que são extra-bíblicas. Porque o que atua espiritualmente fora do Espírito de Deus, deixa eu fazer entender aqui, que isso aqui ficou profundo. Toda atuação espiritual fora do Espírito de Deus, que reina no reino de Deus, só tem uma outra fonte. Não existe terceira. Nas coisas espirituais que nós aprendemos da Bíblia, porque Deus quis nos fazer entender, só existem 2 reinos. Só existem 2 verdades, 2 fontes. Ou é luz ou é trevas. Então, toda espiritualidade fora do Espírito de Deus que revelou o que ele faz e como faz aqui, não vem de Deus. Então, este é um outro perigo. Mas se nós buscamos o reino de Deus, vamos ficar aqui para terminar com chave de ouro, porque somos nós. Quem pode dizer amém? Se nós buscamos o reino de Deus, nós vamos usar armas, não é a política, não é o conhecimento da psicologia, não é o conhecimento das filosofias humanas, não é mais profundidade em nada desse mundo, não é as nossas armas, nós podemos até conhecer, não tem problema, não necessariamente, às vezes sim, mas não necessariamente, mas não vamos lutar, presta atenção, porque nós falamos de igreja, de reino de Deus, uma certa vez eu falei com uma jovem angolana, que estava morando há alguns anos no Brasil. E eu, como tenho 28 anos fora do Brasil, ela estava numa Assembleia de Deus grande, numa das capitais de um estado brasileiro, e ela disse: irmã, a Assembleia de Deus não é a mesma que você viveu aqui há muitos anos atrás. Pessoal, agora é todo mundo formado, todo mundo conhece. E ela diz, o problema, e ela é uma pessoa africana, e quando eu digo isso, é porque a realidade espiritual na África é muito mais vívida do que alguns países e cidades, né, que nós convivemos neste mundo mais ocidental. Ora, ela disse, o problema é que eles estão tentando atacar, vencer, aconselhar a igreja com armas humanas, destas fontes que eles aprenderam na universidade. E o que nós sabemos como verdade? É que não funciona. É, como diz o inglês, um patch, é uma cobertura, um band-aid, né? Mas que não cura a enfermidade do que está por trás. Então, as nossas armas para sarar, para vencer, para agir no reino de Deus, estão aquelas escritas lá em Efésios, né? Mas entre elas a palavra e a fé. A palavra e a fé. E por que nós usamos essas armas? Para colhermos frutos espirituais. Então, fruto é o ganho que nós queremos colher, são coisas espirituais. O ganho maior do reino de Deus não é dinheiro, é salvação. Não é ficar livre de toda a enfermidade, não ter problema nenhum na vida. É a missão, é cumprir a vontade de Deus, é o chamado de Deus na nossa vida. Não é que Deus faça todas as nossas vontades, mas sim é ter a unção de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Quero terminar este estudo com este pensamento aí. E é uma pergunta que você pode fazer aos seus alunos, para fechar este pensamento aí. Nós estamos falando de reino de Deus, e a cara de frente do reino de Deus hoje para nós é a pessoa de Jesus. E quem não pensa na pessoa de Jesus e lembra-se da cruz, né? Porque a cruz foi o marco maior. E a pergunta é essa, é o último slide aí. O que Jesus conquistou por você na cruz? E aí eu coloquei algumas respostas aí. Você vai perguntar para o jovem se quiser, ou pode somente ler, ou enfim, ter isso para sua lembrança pessoal, professor. A conquista dele foi que ele venceu o pecado e a morte. Segundo, o sangue dele foi o pagamento pelo teu pecado. Terceiro, tudo isso coisas espirituais, problema do pecado. Ele mudou o teu destino eterno, falando em relação ao jovem, o meu também, né, com certeza. O que muda em nossa vida, tendo Jesus, ou crendo em Jesus, ou a cruz de Jesus, é que eu entendo que eu sou peregrino. Eu sou peregrino nessa terra. Essas pessoas da prosperidade, parece que o mundo um dia não vai acabar, parece que a vida não vai acabar, mas vai acabar bem mais rápido do que a gente espera. Somos peregrinos. Como salvo, posso usufruir agora dos frutos do Espírito. Essa que é a bênção que eu devo ter na minha vida. Como seres humanos, é o meu pensamento final aí, podemos sofrer aqui enfermidades ou falta de bens materiais, mas a cruz nos assegurou a eternidade com Ele. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, te dê uma aula abençoada, e como eu pedi, eu mais uma vez falo, se na aula que vem que você vier assistir aqui conosco, espero em Deus que volte, que tenha sido abençoado, possa compartilhar conosco como tem sido este sentimento dos seus alunos acerca deste tema, e espero encontrar com você na semana que vem, se Deus quiser. Amém.